Prova emprestada. A regra concernente à produção da prova é que esta se realize dentro do processo em que será utilizada como meio de convencimento do juiz. Em determinados casos, entretanto, em respeito ao princípio da economia processual, é possível aplicar no processo prova já produzida em outro processo, em fenômeno conhecido por prova emprestada. A utilização de prova já produzida em outro processo responde aos anseios de economia processual, dispensando a produção de prova já existente e também da busca da verdade possível, em especial quando é impossível produzir novamente a prova. Apesar da inegável importância da possibilidade aberta às partes de se aproveitarem de prova já produzida em outro processo, há corrente doutrinária que afirma ser imprescindível que a prova tenha sido produzida entre as mesmas partes, sob pena de infração ao princípio do contraditório. A lição deve ser admitida com reservas. Parece correto entender que o contraditório é o limite da utilização da prova emprestada, mas esse limite deve ser analisado no caso concreto, sendo admissível que a parte que não participou da produção da prova pretenda utilizá-la contra a parte que o fez. O contraditório é justamente a conjugação da informação mais possibilidade de reação mais poder de influência. E caso a parte abra mão dessa reação, nada haverá de irregular ou viciado. Imagine-se uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra uma empresa de petróleo em razão de poluição ambiental em alguma região litorânea. A perícia realizada é francamente favorável ao Ministério Público, indicando a poluição e a responsabilidade da empresa. Caso os pescadores da localidade tenham ações individuais contra a empresa poluidora, cobrando seus prejuízos em razão do mesmo fato, é inegável que poderão emprestar a prova pericial produzida em processo do qual não participaram. O STJ já teve oportunidade de admitir o empréstimo de prova mesmo diante de diferença das partes no processo de origem e de destino da prova, afirmando que o essencial é o respeito ao contraditório e não a identidade subjetiva das duas demandas. Outra situação limite interessante é aquela na qual a prova produzida em outro processo simplesmente não pode mais ser produzida, como no caso do falecimento de uma testemunha ou do perecimento do bem que serviria de objeto da perícia. Nesse caso, o juiz se verá diante de um choque inevitável de princípios: qualidade da prestação jurisdicional, com a utilização da prova em seu convencimento, e o contraditório, com a impossibilidade da parte que não participou da produção da prova de realmente reagir contra a sua formação. A solução nesse caso se dá por meio da aplicação da regra da proporcionalidade, pesando o juiz os interesses envolvidos e buscando a melhor solução com o fato de gerar o menor prejuízo possível às partes. Na hipótese de direitos transindividuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos, é possível que o Ministério Público instaure inquérito civil anteriormente à propositura de demanda judicial. Trata-se de procedimento administrativo facultativo de legitimidade exclusiva do Ministério Público, com o objetivo de colher elementos de convicção para embasar a eventual propositura da ação coletiva, celebração de compromissos de ajustamento de conduta ou até mesmo para evitar ações sem fundamento sério. No inquérito civil, invariavelmente, o contraditório não é respeitado, de forma a serem repetidas em juízo todas as provas já produzidas em tal procedimento. De qualquer forma, no caso de a prova ser de impossível produção no momento do processo ou ainda ser muito onerosa a produção probatória, o juiz, sempre à luz do princípio do livre convencimento motivado, poderá utilizar as provas produzidas no inquérito civil para formar o seu convencimento. O artigo 372 do novo CPC inova ao prever a prova emprestada
que, apesar de aceita na doutrina e jurisprudência, não estava disposta no CPC 73. Segundo o dispositivo legal, o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Ao não prever expressamente se o contraditório exigido diz respeito ao processo de origem, de destino ou a ambos, a divergência doutrinária e a tendência jurisprudencial já existentes não devem sofrer alterações. É importante lembrar que a prova emprestada, respeite-se ou não o contraditório, receberá do juiz julgador a carga valorativa que entender adequada à situação concreta, aplicando-se ao caso o disposto no artigo 371 do novo CPC. É nesse sentido, inclusive, a expressa previsão do artigo 372 do novo CPC. Entendo que quanto mais o contraditório for respeitado, maior será a carga probatória das provas produzidas, em razão de sua maior confiabilidade. O empréstimo de provas não encontra limitação pela natureza do processo ou mesmo pela justiça na qual a prova foi produzida. É possível o empréstimo entre processos em trâmite em diferentes justiças, como também é admissível o empréstimo de provas colhidas em processo criminal para o processo cível, não havendo, nesse caso, necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo penal. Há no artigo 372 do novo CPC uma novidade que promete gerar polêmica. Nos termos do dispositivo legal, há previsão no sentido de que a prova deve ser produzida em processo para poder ser emprestada. O aproveitamento das provas colhidas em sede de inquérito civil para fundamentar a decisão da ação coletiva é entendimento tranquilo no STJ, ainda que com uma série de importantes e nem sempre justificáveis limitações. É corrente, por exemplo, o entendimento de que as provas colhidas no inquérito civil têm eficácia probatória relativa para fins de instrução da ação civil pública. É tranquila a admissão de documentos juntados aos autos do inquérito civil. As mesmas decisões, entretanto, só dão valor à prova testemunhal colhida no inquérito civil por terem sido repetidas na esfera judicial, o que mostra claramente a resistência à aceitação das provas oral e pericial exclusivamente produzidas no inquérito civil. Por outro lado, existem decisões que somente afastam as provas colhidas no inquérito civil se houver contrapartida de hierarquia superior, ou seja, produzidas sob a vigilância do contraditório. Entendo absolutamente correta a decisão porque descarta a possibilidade de desconsiderar a prova simplesmente por não ter sido produzida pelo crivo do contraditório, mas, ao mesmo tempo, alerta que tal princípio empresta à prova produzida sob seu crivo uma maior carga de convencimento, conforme já defendido. O STJ também entende cabível a utilização de prova produzida em inquérito policial em ação civil pública, desde que produzida dentro da legalidade. Não sendo um inquérito civil ou policial um processo, mas um mero procedimento investigativo, uma previsão expressa que condiciona o empréstimo da prova à sua produção em outro processo é promessa certa de polêmica. Particularmente, entendo que a novidade legislativa não será suficiente para alterar a atual jurisprudência. O caminho mais simples, ainda que tecnicamente incorreto, será afirmar que a prova não está sendo tecnicamente emprestada, mas somente aproveitada na ação judicial, de forma a ser inaplicável o artigo 372 do novo CPC. Prova ilícita. Para a tradicional corrente doutrinária, prova ilegal é toda prova produzida com ofensa à norma legal, podendo ser dividida em: letra A, prova ilegítima, quando violar a norma de direito processual verificável no momento da produção da prova no processo. Letra B, prova ilícita, quando violar norma de direito substancial verificável no momento da colheita da prova.
Nesse entendimento, a distinção se justifica em decorrência das consequências advindas dessas duas espécies de prova ilegal. 1. Provas ilegítimas se refere à admissibilidade dos meios de prova. 3. Provas ilícitas são capazes de gerar a ampla responsabilidade pela lesão do direito material violado. A ilegitimidade, assim, diz respeito ao modo pelo qual a prova foi obtida, em situação na qual o meio de prova em si é jurídico e permitido pela lei, mas a forma de produção da prova é viciada, como a colheita de prova testemunhal mediante a ameaça de morte ou qualquer outra espécie de coação, bem como a assinatura de contrato sob tortura. A ilicitude se daria quando o próprio meio de produção da prova é injurídico ou imoral, como as gravações clandestinas de conversas telefônicas ou filmagens também clandestinas sem a devida autorização judicial. A distinção entre provas ilícitas e ilegítimas pode ser mantida desde que se tenha claro que as consequências da ilegalidade da prova não dependem da natureza da norma violada. Doutrina autorizada ensina corretamente que mais importante que a distinção entre a prova ilícita ou ilegítima, tomando-se a tradicional classificação, é determinar a gravidade da violação. Trata-se da noção de provas inconstitucionais, produzidas com ofensa a normas materiais ou processuais, sempre que violarem direito fundamental garantido na Constituição Federal. Uma ofensa à norma de direito processual, publicidade, pode ser tão inconstitucional quanto a ofensa a uma norma de direito material, como, por exemplo, a preservação do direito de intimidade e à privacidade. Proibição constitucional de provas às provas ilícitas. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal prevê que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. O dispositivo constitucional não prevê a proibição da produção da prova ilícita, até porque seria uma proibição inócua, limitando-se a proibir que o juiz as utilize como elemento na formação de seu convencimento. Apesar da expressa vedação constitucional à utilização de prova ilícita pelo juiz na formação de seu convencimento, é possível a identificação de 3 correntes a respeito do tema: restritiva, liberal e intermediária. A corrente restritiva é bastante rígida no trato da prova ilícita, não admitindo em nenhuma hipótese sua utilização no processo civil, fundando-se no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal e no artigo 369 do novo CPC. Os defensores dessa corrente afirmam que a ausência de ressalva nos textos legais impede qualquer consideração valorativa no caso concreto para que se permita a utilização das provas ilícitas. Num conflito entre a possível verdade que seria atingida pela utilização da prova e a sua ilicitude, a corrente restritiva prefere privilegiar a segunda, entendendo legítimo o sacrifício da verdade para se preservar direitos que seriam violados com a produção da prova ilícita. Advém dessa corrente a teoria dos frutos podres da árvore envenenada, não se admitindo provas sem nenhuma ilicitude que tenham sido produzidas como desdobramento de uma prova obtida de forma ilícita. Os adeptos dessa tese defendem, por exemplo, que eventual testemunho de sujeito que tenha sido mencionado em fita gravada clandestinamente deverá ser desconsiderado, ainda que a prova seja lícita em seu meio e na forma de sua obtenção, já que derivada da prova obtida ilicitamente. Importante notar que essa teoria, importada do direito norte-americano, encontra certas limitações em seu próprio país de origem. Para que a chamada prova ilícita por derivação não seja admitida, deve-se observar: letra A, nexo de causalidade, ou seja, a contaminação só atinge as provas que tenham efetivamente derivadas da prova ilícita. Letra B,
a descoberta inevitável, ou seja, a prova deve ser admitida sempre que se demonstre que seria possível obtê-la por meios lícitos. E letra C, limitação da descontaminação, quando o vício pode ser convalidado mediante acontecimento posterior, como ocorre na confissão espontânea da parte. O STF, em decisão que aplica a teoria da ilicitude por derivação, aponta para a admissão de prova na hipótese de a prova não ter nenhuma relação de dependência nem decorrer da prova originalmente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal. Em sendo diametralmente oposto da corrente restritiva, que é a obstativa, encontra-se a corrente liberal, ou permissiva, amparada no irrestrito direito de o juiz conhecer a verdade a respeito dos fatos. Para essa corrente, o direito constitucional à prova é superior a qualquer outro que se busque resguardar com a vedação de sua utilização no convencimento do juiz. A parte que produz uma prova ilícita deve responder pela ilicitude de seu ato, mas tal circunstância não pode sacrificar a boa qualidade da prestação jurisdicional. Essa corrente, que atualmente não encontra defensores de relevo no Brasil, além de contrariar o texto constitucional expresso, considera a prova um fim em si mesmo, o que é de todo desaconselhável. Entre as duas correntes surge uma intermediária. Em meu sentir, a mais adequada dentre as três no trato da matéria, negando ser o princípio constitucional da prova ilícita absoluto, como no mais nenhum princípio jamais será. Essa corrente doutrinária defende que dependendo das circunstâncias, em aplicação do princípio da proporcionalidade, é possível a utilização da prova ilícita, o que não impedirá a geração de efeitos civis, penais e administrativos em razão da ilicitude do ato. Trata-se de corrente majoritária na doutrina brasileira. Para a majoritária corrente doutrinária, que permite o afastamento do óbice da vedação constitucional pela aplicação do princípio da proporcionalidade, algumas condições são exigidas para a utilização da prova ilícita na formação do convencimento do juiz. Letra A, gravidade do caso. Letra B, espécie da relação jurídica controvertida. Letra C, dificuldade de demonstrar a veracidade de forma lícita. Letra D, prevalência do direito protegido com a utilização da prova ilícita comparado com o direito vinculado. Letra E, imprescindibilidade da prova na formação do convencimento judicial. A interessante decisão do STF, na qual se admitiu interceptação telefônica determinada por juízo cível, com o fundamento de que, apesar de expedido um processo de natureza civil, a medida seria importante para a verificação de possível crime. Apesar da engenhosidade da fundamentação, fica claro que a decisão adota a teoria proporcionalista ao afirmar que os interesses do menor envolvido poderiam superar o direito ao sigilo. A teoria proporcionalista, amplamente majoritária, teve seu entendimento consagrado pelo artigo 257, parágrafo único do projeto ordinário do novo CPC, ao prever que a inadmissibilidade das provas obtidas por meio ilícito será apreciada pelo juiz à luz da ponderação dos princípios e direitos fundamentais envolvidos. Fiquei curioso em saber como o STF entenderia tal dispositivo legal infraconstitucional quando o texto constitucional é claro ao prever uma inadmissibilidade absoluta na área civil. Minha curiosidade, entretanto, não será saneada, porque no texto final do novo Código de Processo Civil a regra foi suprimida.
Nos termos do enunciado 301 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, aplicam-se ao processo civil, diz eles, por analogia, as exceções previstas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 157 do Código de Processo Penal, afastando a ilicitude da prova. Dessa forma, seriam admissíveis as provas derivadas das ilícitas quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Provas atípicas. Vigora no direito brasileiro a regra de que não existe em lei rol restritivo dos meios de prova, sendo essa conclusão fundamentada no expresso texto do artigo 369 do novo CPC. Os meios de prova previstos no diploma processual são meramente exemplificativos, admitindo-se que outros meios não previstos também sejam considerados, desde que não contrariem a norma legal. Trata-se da chamada prova atípica, sendo indicados como exemplos: letra A, prova emprestada; letra B, constatações realizadas pelo oficial de justiça; letra C, inquirição de testemunhas técnicas; letra D, declaração escrita de terceiro. Entende-se que não se deve admitir a prova atípica quando ofensiva ao contraditório, bastando para o respeito ao princípio constitucional a viabilidade de reação à prova já produzida, não sendo exigida a participação das partes em sua formação. Também não se devem aceitar como prova atípica as provas típicas consideradas nulas ou inadmissíveis por não respeitarem as regras que disciplinam sua formação ou expressamente excluídas por normas de direito material ou processual. O artigo 369 do novo CPC repete a regra prevista no artigo 332 do CPC 73, quanto à admissibilidade das chamadas provas atípicas, que não estão especificadas no Código, desde que produzidas por meios moralmente legítimos. O legislador poderia ter aproveitado a oportunidade para regulamentar de maneira mais adequada a admissibilidade da prova atípica, até porque o termo legal moralmente legítima mistura indevidamente a moral com o direito. Ação probatória autônoma. Introdução. A ação cautelar de produção antecipada de provas, a exemplo de todas as demais cautelares nominadas, não está prevista no novo CPC. Entretanto, a produção antecipada de provas está garantida pelos artigos 381 e 383 do novo CPC, sendo possível a qualquer interessado o ingresso de uma ação com objetivo exclusivo de produção de qualquer meio de prova. A produção antecipada de provas perdeu sua natureza de cautelar, tornando-se tão somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova antes do processo principal, sem a necessidade de ser comprovado o perículo in mora. Trata-se de inovação extremamente positiva, cuja premissa é o objeto central de minha tese de doutorado na USP, a antecipação na produção da prova, mesmo sem o risco do tempo como inimigo. E o legislador também fez a justificação e a exibição do documento perderem a natureza cautelar, que agora, somados à produção antecipada de provas, deu origem à ação probatória autônoma. O cabimento. Ainda que tenha efetivamente perdido a natureza cautelar, o artigo 381 do novo CPC mantém em seu primeiro inciso
o periculo in mora típico das cautelares probatórias, ao prever ser cabível a antecipação da prova quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. O legislador se valeu do requisito consagrado no artigo 849 do CPC de 73 para a produção antecipada de prova pericial. No inciso 2, tem-se a admissão da produção antecipada de provas sempre que a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar tentativa de conciliação ou de outro meio adequado de solução de conflito. Assim, já havia me manifestado em uma das conclusões de minha tese de doutorado a respeito do tema, dizendo: a ação meramente probatória teria importante papel na otimização das conciliações, considerando-se que diante de uma definição da situação fática, os sujeitos envolvidos no conflito teriam maiores condições de chegar a uma autocomposição. A definição fática muitas vezes impede a realização de uma conciliação porque leva uma das partes a crer que tenha direitos que na realidade não tem. Entendo que a hipótese prevista no inciso 2 libere praticamente de forma integral a produção antecipada de provas, bastando para a parte alegar que precisa esclarecer melhor os fatos para que tenham melhor condição de tentar resolver seu conflito pelos meios alternativos de solução. Da forma como foi redigido o dispositivo legal, a amplitude no cabimento do pedido de antecipação na produção da prova é praticamente absoluta. Conforme ensina a melhor doutrina, a solução consensual do conflito pode ser buscada, inclusive pelo próprio juiz do processo em que se produz a prova, o que se justifica nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º do novo CPC. Em especial, quando tratar-se de produção complexa de prova, é possível que as partes já possam ter substrato fático mais seguro para a autocomposição, mesmo que a produção da prova ainda não tenha se encerrado. A possibilidade de prévio conhecimento de fatos que possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação é a última hipótese de cabimento da produção antecipada de prova, consagrada no inciso 3º do dispositivo ora analisado. Essa hipótese diz respeito à necessidade de produção da prova, como forma de preparar a pretensão principal, possibilitando assim a elaboração de uma petição inicial séria e responsável. Mesmo com a produção antecipada de prova sendo tratada como cautelar pelo CPC anterior, doutrinadores já defendiam seu cabimento como maneira de preparar a ação principal e decisões do STJ também a admitem para tal fim, independentemente do risco de lesão em razão do tempo, embora ainda exista certa resistência na esfera penal quanto à oitiva antecipada de testemunha sem o periculo in mora. O parágrafo 1º do artigo 381 do novo CPC prevê uma quarta hipótese de cabimento da ação probatória autônoma: o arrolamento de bens com finalidade exclusivamente probatória, por meio do qual se busca a prova sobre os bens que compõem uma universalidade, sendo medida extremamente útil como preparatória de uma ação em que se discuta a partilha dessa universalidade, como, por exemplo, nas ações de inventário e partilha, ou mesmo sua titularidade, como, por exemplo, na discussão sobre a propriedade de livros que compõem o acervo de uma biblioteca ou os animais que compõem um rebanho.
Competência. Há 3 dispositivos que tratam da competência para a ação autônoma de produção antecipada de provas. O parágrafo 2º do artigo 381 do novo CPC prevê um foro concorrente de competência para a ação, foro domicílio do réu ou local em que a prova deva ser produzida. Trata-se de foros concorrentes à escolha do autor, o que se mostra uma infeliz opção do legislador, porque o único foro competente deveria ser o do local da produção da prova. Ainda que entenda ser infeliz a opção do legislador e que a opção pelo domicílio do réu poderá ensejar um processo que substancialmente tramitará por meio de carta precatória, discordo da doutrina que defende ser tal foro excepcional, admitindo somente quando a prova a ser produzida for o depoimento pessoal do réu, o que na realidade revogaria parcialmente o dispositivo legal na prática. Por entender que essa ação probatória não é acessória de outra ação, até porque nem sempre existirá essa outra ação no caso concreto, defendo a inaplicabilidade do artigo 61 do novo CPC. E mesmo que se parta da premissa de que a ação probatória tem natureza acessória, a regra específica prefere a regra geral. Registre-se que, mesmo sob a égide do CPC de 73, já havia decisões do STJ no sentido de ser o local da produção da prova o foro competente para a cautelar probatória. O parágrafo 3º do artigo 381 do novo CPC consagra entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de a produção antecipada de provas não prevenir a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta, apesar de seguir o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência. Entendo que a solução dada pelo legislador não foi a mais adequada. Entendo que a incidência ou não do fenômeno da prevenção dependa fundamentalmente do foro que for considerado competente para conhecer o processo probatório e o foro competente para o processo que eventualmente venha a seguir. Se houver identidade de foros, é até possível e aconselhável falar em prevenção do juízo da ação probatória para conhecer a ação principal. Ou seja, se ambas as demandas, pelas regras de competência, forem propostas perante a mesma comarca ou seção judiciária, será possível defender que a vara que produziu a prova antecipadamente esteja preventa para conhecer e julgar o processo principal. Essa visão permite, se não houve mudança do juiz, respeitar o princípio da imediatidade, não havendo justificativa plausível na distribuição livre dentro da mesma competência territorial do processo principal. Por outro lado, se os processos forem de competência territorial diversa, não se poderá falar em prevenção. Há inclusive algumas decisões do STJ no sentido de que não existe prevenção nas cautelares de produção antecipada de provas, mas que em situações excepcionais, levadas em conta as particularidades do caso concreto, seria possível exigir que o juízo do processo principal fosse o mesmo que já produziu a prova de forma antecipada. No artigo 381, parágrafo 4º, novo CPC, há interessante inovação quanto à competência por alegação prevista pelo artigo 109, parágrafos 3º e 4º da Constituição. Nos termos do dispositivo, o juízo estadual tem competência para a produção antecipada de prova requerida em face da União, da entidade autárquica ou de empresa pública federal, se na localidade não houver vara federal. Na realidade, o dispositivo determina para a ação cautelar probatória regra já existente para a justificação destinada a produzir prova perante a administração federal.
Procedimento. Segundo o artigo 382, caput do novo CPC, cabe ao autor do pedido, na petição inicial, a apresentação das razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e a menção com precisão dos fatos sobre os quais a prova há de recair, com o que torna seu pedido determinado. A sumariedade procedimental, a par do silêncio da lei, recomenda que o autor do pedido já especifique as provas na própria petição inicial, ou seja, sendo testemunhal, já arrole as testemunhas e, sendo pericial, já indique os quesitos e seu assistente técnico. Pelas hipóteses de cabimento previstas nos incisos do artigo 381 do novo CPC e já devidamente analisadas, fica claro que a produção antecipada de prova pode ou não ter natureza cautelar, mas em qualquer hipótese manterá sua autonomia, sendo, portanto, exigido um processo autônomo para a produção da prova de forma antecipada. Portanto, a petição inicial, além de cumprir os requisitos do artigo 382 do novo CPC, deverá atender aos requisitos de qualquer petição inicial. Os requisitos indicados pelo dispositivo ora comentado parecem ser exigidos para que o juiz possa analisar o interesse de agir do autor, tanto pelo aspecto da necessidade quanto da adequação. A precisão sobre os fatos que serão objeto de prova, entretanto, deve ser analisada no caso concreto, devendo o juiz ser cuidadoso em sua análise. Afinal, nem sempre o autor poderá indicar os fatos com a precisão exigida pelo dispositivo, até porque a ação autônoma probatória tem entre suas serventias os esclarecimentos fáticos indispensáveis à realização de uma transação ou à propositura de uma ação. E nesses casos, nem sempre haverá precisão a respeito dos fatos que deverão ser objeto das provas produzidas antecipadamente. Nesse caso, a meu ver, bastará a indicação da situação fática que se busca esclarecer com a produção probatória. Segundo o parágrafo 1º do artigo 382 do novo CPC, o juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. Entendo que, se trata de ação autônoma, cabe ao autor a indicação de quem deve compor o polo passivo. E a legitimidade passiva nessa ação não difere da legitimidade presente na antiga ação cautelar de produção antecipada de provas, ou seja, deve figurar um sujeito que participe de alguma relação jurídica com o requerente e que terá contra ele oposta, no processo principal, a prova produzida antecipadamente. Como garantia do princípio do contraditório, seria, em tese, inadmissível a utilização de uma prova contra um sujeito que não tenha participado de sua formação. Quando o dispositivo ora comentado admite a citação de interessados, mesmo de ofício, certamente imagina os sujeitos contra os quais a prova possa ser oposta em processo judicial ou fora dele. A admissibilidade da prova condiciona a participação desses sujeitos na ação autônoma cautelar e deve ser, nesse sentido, interpretada a expressão interessados na produção da prova ou no fato a ser provado. Há, entretanto, uma pergunta a ser respondida. A previsão de que os interessados serão citados e não intimados deixa claro que esses interessados serão integrados coercitivamente à relação jurídica processual. E citação é ato de integração do réu ao processo, de forma que a interpretação mais racional é no sentido de que os chamados interessados pelo dispositivo legal, na realidade,
serão integrados como réu no processo. No entanto, se for adotada a premissa conforme sugerido, haverá um problema no dispositivo legal, considerando que os chamados interessados poderão ser citados de ofício pelo juiz. Significa que o juiz poderá incluir réus no processo independentemente da vontade do autor. Não vejo como o princípio dispositivo possa ser superado na determinação dos sujeitos parciais da relação jurídica processual, nem mesmo pela sugestão de parcela da doutrina de intervenção iusso iudicis, fenômeno processual ausente de nosso sistema processual desde a revogação do Código de Processo Civil de 1939. E tampouco podem ser considerados assistentes litisconsociais porque sua intervenção será coercitiva e não facultativa. Parece que esse poder do juiz será no máximo de intimação de terceiro, que mesmo sem ser réu no processo, ao ser informado da produção antecipada da prova, estará sujeita a ela, ou intimar o autor para emendar a petição inicial e incluir o terceiro como réu sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sob fundamento de que, sem a presença daquele sujeito, a prova a ser produzida não terá eficácia vinculada ou terá de forma muito restrita. Na hipótese de pedido sem caráter contencioso, o artigo 382, parágrafo 1º do novo CPC, dispensa a citação dos interessados, partindo da premissa de que eles não existem. O dispositivo sugere algo raro no sistema, ainda que admissível: um processo sem réu. Essa possibilidade já havia sido aventada por parcela da doutrina na justificação do CPC 73, quando a prova a ser produzida importasse exclusivamente ao autor o pedido 150. Não concordo com essa conclusão, porque mesmo que não haja indicação de utilização da prova em produção, da prova em processo judicial ou administrativo futuro, ou que retirará da produção, você pode estar derretendo aí. Não concordo com essa conclusão, porque mesmo que não haja indicação de utilização da prova em processo judicial ou administrativo futuro, o que retirará da produção da prova a natureza contenciosa nunca será apta somente a resolver dúvida exclusiva do requerente, sempre interessando ou afetando alguém. O que pode ocorrer é a impossibilidade de identificação dos interessados, hipótese do réu incerto, quando ocorrerá a citação dos interessados por edital. O parágrafo 2º do artigo 382 do novo CPC prevê que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. O dispositivo amplia a previsão do artigo 866, parágrafo único do CPC 73, no tocante à cautelar de produção antecipada de prova. O entendimento uníssono da doutrina é pela vedação de manifestação sobre a prova produzida ou sobre sua valoração. A ação probatória autônoma, afinal, não é uma ação meramente declaratória, de fato nem de direito, limitando-se à produção da prova. Não foi feliz o legislador, no parágrafo 3º do dispositivo ora comentado, ao permitir a acumulação de diferentes meios de prova no mesmo processo, salvo se a produção conjunta acarretar excessiva demora. A experiência probatória demonstra que os diferentes meios de prova podem ser produzidos concomitantemente,
de forma que o atraso de um meio de prova não afetará necessariamente outro. Teria sido mais racional o legislador ter previsto a possibilidade de homologações parciais de cada meio de prova imediatamente após sua produção. A maior infelicidade do legislador foi ter repetido, ainda que parcialmente, o artigo 865 do CPC anterior, no parágrafo 4º do artigo 382 do novo CPC. Nos termos do dispositivo legal, na ação autônoma probatória não se admite defesa e a única decisão recorrível é a que indefere totalmente o pedido de produção antecipada de prova. O dispositivo pode ser considerado um dos piores do novo CPC. Ao repetir um dispositivo que regulamenta a justificação no CPC de 73, o legislador não considerou que a maioria das ações probatórias não se desenvolvia pela justificação, mas pela produção antecipada de provas. E nada leva a crer que essa realidade seja modificada com o novo Código de Processo Civil. Significa que a maioria das ações probatórias autônomas será de natureza contenciosa, sendo flagrantemente contrário ao princípio do contraditório e impedir o exercício de defesa e a interposição de recursos. Naturalmente, a defesa terá suas limitações, porque a impugnação do réu se limitará a questões processuais e ao cabimento do pedido à luz das hipóteses previstas no artigo 381 do novo CPC, não cabendo qualquer discussão a respeito do direito material, ainda que limitada. A exclusão desse direito do réu não se justifica nem mesmo quando a natureza da ação for voluntária, quiçá quando for contenciosa. O mesmo se diga do cabimento de recurso, sendo inadmissível tornar o juiz um pequeno soberano na produção de prova sem que exageros e ou ilegalidades possam ser revistas pelo Tribunal de Segundo Grau. O juiz determina a oitiva de testemunha incapaz e a parte não pode recorrer? O juiz admite a produção de prova ilícita e não há como se impugnar a decisão? O juiz fixa os honorários periciais num valor estratosférico e ninguém poderá recorrer? Fica realmente difícil explicar a opção do legislador sem ofender frontalmente o princípio do contraditório. Note-se que a previsão do artigo 382, parágrafo 4º do novo CPC, prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação autônoma probatória, somente admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir totalmente a produção da prova e, com isso, extinguir o processo. Nem mesmo o indeferimento parcial é recorrível, porque, embora seja realizado por meio de uma decisão interlocutória de mérito, se afasta a aplicação do artigo 1015, inciso 2 do novo CPC, pela expressa previsão de irrecorribilidade, como se nota, Como se nota, não se trata de irrecorribilidade por agravo, mas de irrecorribilidade por qualquer espécie recursal. O legislador desconsiderou, por outro lado, que o deferimento da prova pode violar direitos constitucionalmente garantidos, como sigilo, intimidade e privacidade. E ao tratar de forma distinta o indeferimento e o deferimento da prova, o artigo 382, parágrafo 4º do CPC novo, violou o princípio da isonomia, dando indevido e injustificável tratamento distinto ao autor e ao réu do processo, o que vem levando parcela da doutrina a admitir, mesmo contra a legem, o cabimento de recurso nesse caso. Como o dispositivo legal prevê que não cabe defesa, entendo que outras espécies de resposta do réu que não são propriamente defesa, contestação, estão liberadas. A alegação de incompetência, por exemplo, pode ser realizada normalmente.
e também a reconvenção, podendo o réu pedir produção de prova sobre o fato indicado pelo autor na petição inicial. Entendo que esse pedido do réu pode ser feito no mesmo meio de prova indicado pelo autor, arrolamento de testemunhas não indicadas ou mesmo outro meio de prova. Autor pede prova testemunhal e o réu prova pericial. Ainda que extremamente criticável, o artigo 382, parágrafo 4º do novo CPC traz uma previsão que pode corroborar o cabimento do pedido reconvencional conforme defendido. Segundo o dispositivo legal, a única decisão recorrível é a que indefere a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. A expressão originário leva a crer que outros sujeitos, além do autor, podem fazer pedido para produção de prova numa espécie de reconvenção probatória. E, naturalmente, nesse caso, será violação insuportável ao princípio do contraditório e ao da isonomia, inadmitir recurso do réu na hipótese de indeferimento do seu pedido. Mais uma vez, o legislador repete regra da justificação, artigo 866 do CPC de 73, para regulamentar a ação autônoma probatória. Segundo o artigo 383, caput do novo CPC, os autos permanecerão em cartório durante 1 mês para extração de cópias e certidão pelos interessados e, após esse prazo, o parágrafo único prevê a entrega dos autos ao promovente da medida, ainda que se oportunize, pelo prazo de 1 mês, a retirada de cópias. A entrega de autos ao autor é de duvidosa legalidade, até porque a prova produzida pode lhe ter sido prejudicial, com que o autor não só retirará os autos, como os destruirá o quanto antes. De qualquer forma, o cartório se livra dos autos, liberando espaço e o beneficiado pela prova tem prazo para documentá-la. A discussão perde qualquer sentido no processo, claro, no processo eletrônico.